O lúpus é uma doença autoimune, inflamatória e crónica que afeta cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo as estimativas, podem existir cerca de 10 mil portugueses com lúpus. Hoje é o Dia Mundial do Lúpus e para nos falar desta doença temos connosco aqui em estúdio a doutora Helena Canhão, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, e a doutora Filipa Branco, que é jurista da Associação de Doentes com Lúpus e também ela própria portadora de lúpus. Começo pela doutora Helena Canhão. As mulheres jovens em idade fértil são as principais afetadas. Tem aqui números como de 70% a 90% dos casos dizem de facto respeito a mulheres. Porquê as mulheres? O lúpus é uma doença autoimune em que há uma produção aumentada de anticorpos e habitualmente nas doenças autoimunes há um predomínio do sexo feminino. Nós pensamos que há relação, e há estudos que o demonstram, relação entre alterações hormonais e o lúpus, também uma predisposição genética, ou seja, não é propriamente hereditária, mas há famílias com predominância destas doenças. Por exemplo, inflamação da tiroide, artrite reumatoide, lúpus, há uma predominância nas mulheres da família, na mesma família. E estes diferentes fatores, o stress, o perfil hormonal, a predisposição genética, acabam por provocar esta tempestade e auto-perpetuação da inflamação e da doença. Em que o organismo produz luta contra anticorpos ele próprio. Que o ataca a si próprio. Havendo essa predisposição genética de alguma forma, todo esse historial, há forma de ajudar as mulheres, de prevenir, de tomar alguma atitude para evitar que as pessoas possam sofrer? É muito importante, sobretudo, um diagnóstico precoce. Quando o diagnóstico é feito precocemente, nós podemos travar a evolução da doença, estabilizar a doença e o doente ter, ou a doente ter, uma vida perfeitamente normal. De qualquer modo, há pessoas que têm a doença mais grave do que outras, é preciso uma vigilância permanente e, em muitos casos, é preciso uma terapêutica crónica ao longo da vida. Será sempre necessário controlar ao longo da vida e ela pode se manifestar de novo, mesmo que seja controlada na juventude, pode vir a manifestar-se mais tarde, depois, por exemplo, no caso das mulheres da menopausa? E mesmo, por exemplo, após o parto também acontece, ou seja, ou após um período de stress, quando há alturas da vida em que há uma maior tempestade, ou por stress, ou por distúrbio hormonal, pode haver mais manifestações da doença, portanto temos que ir seguindo sempre com algum cuidado. E esta inflamação pode afetar diferentes partes do corpo de forma diferente? Diferente e de pessoa para pessoa. Às vezes nós temos um relato de uma pessoa com lúpus que só tem lesões cutâneas, alterações cutâneas e articulares, outras podem ter envolvimento do rim. Portanto, a doença manifesta-se de forma diferente nas várias pessoas. Já volto a si, doutora Helena Canhão, doutora Filipa Branco. Uma vez que é portadora da doença, como é que é viver com esta doença? Bem, no meu caso, a doença está em remissão e nunca tive grandes efeitos da doença. Assim que me foi diagnosticada, sempre tive os tratamentos adequados, que isso é bastante importante, que começaram logo desde o início. Portanto, eu quase não faço medicação para a doença e não tenho não afeta a minha qualidade de vida. Enquanto jurista, se é jurista da Associação de Doentes com Lúpus, é porque é necessário, de facto, esse papel na associação. É necessário. Porque é preciso defender estes doentes. É necessário estarmos sempre a promover os direitos dos doentes com lúpus, tendo em conta que são também doentes crónicos. Nesse sentido, estamos sempre... Eles são muito discriminados Nós tentamos manter um diálogo com o Governo de forma a não serem esquecidos nas medidas legislativas que devem ser tomadas, no caso, por exemplo, serem incluídos em listas de grupos de risco numa vacinação. Estamos sempre atentos a onde é que a legislação pode intervir de forma a tornar mais benéfica a vida de um doente com lúpus, como por exemplo a associação bateu-se muito e conseguiu uma portaria que isenta o pagamento de medicamentos por parte dos nossos doentes. Foi uma grande conquista que conseguimos para no fundo, a qualidade de vida dos nossos doentes. E o que é mais difícil nesta doença para a generalidade das pessoas? As pessoas procuram muito a Associação de Doentes com Lúpus para saber, essencialmente, se a medicação que fazem, as terapias que fazem, estão ao nível das que são feitas nos outros países.
há muito esta, não sei, as pessoas Duvida-se pensam... muito da nossa medicina. E não, a doutora Helena Canhão com certeza poderá tranquilizar os doentes que nos estão a ver. Mas é normal que as pessoas se sintam um bocado inseguras, não é? Sim, bastante ao lidar com a doença. Ao lidar com a doença, e abordam-nos bastante para saber se a terapêutica é a seguida. Adequada. Depois há muita desinformação que a Associação também tenta lutar contra, porque lê-se na internet por vezes que se descobriu a cura para o lúpus, ou vamos acabar com as doenças autoimunes, com meditação, nada contra essas práticas, obviamente, mas a medicina garante que neste momento ainda não dá outra lá. Segurança. Claro. Doutora Helena Canhão, o que é que tem a dizer a isso? Eu acho que há aqui dois componentes. Um é do acesso. Até que ponto é que as pessoas têm acesso à informação, como a doutora Filipa está a dizer, e aos cuidados de saúde. E, ao mesmo tempo, o sentirem-se seguros, como estava a dizer, que têm acesso à inovação terapêutica ou aos melhores cuidados. E isso é um aspecto importante. O outro, que tem a ver com a desinformação, eu acho que também é muito importante. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, notícias de uma grande descoberta na ciência, só que essas notícias têm a ver, por exemplo, com uma descoberta para um ratinho ou para moscas ou em laboratório, que tem, até chegar ao humano, a distância ainda é grande e o tempo é grande e às vezes nem sequer se aplica ao humano. E, portanto, é difícil descodificar essa informação. As pessoas têm que estar um bocadinho descansados, porque Portugal é um bocado precursor nos avanços tecnológicos, ou na adoção da nova... Às vezes é difícil entrar no sistema de saúde, mas quando a pessoa está a ser seguida, nós temos o acesso às terapêuticas que os outros países têm. Portanto, as pessoas podem estar descansadas. Doutora Filipa, a questão dos medicamentos biológicos. Sim, nos últimos anos tem havido um desenvolvimento enorme nesse setor da terapêutica para várias doenças autoimunes, com anticorpos que lutam contra as substâncias que estão a mais e que estão inflamadas e tem havido progressos. Mas aqui também é preciso ter algum cuidado, porque estas terapêuticas não estão indicadas para todos os doentes. Claro. E quando muitas vezes são usadas numa linha que não é logo a primeira, quer dizer que há medicamentos que são mais seguros e que devem ser usados antes. E, portanto, acho que deve haver confiança em relação à sua aplicação. Até porque é necessário, nós temos uma mente muito forte para conseguirmos controlar o corpo, não é fácil, não é acessível para toda a gente. Atividades programadas, para terminarmos, em relação aos doentes lúpus. Faz parte dos objetivos da Associação, todos os anos promover um conjunto de atividades que promovem o encontro de doentes. Então vamos ter no dia 14, já no próximo sábado, uma corrida ou caminhada no Centro Desportivo Nacional do Jamor, portanto dia 14 de maio às 17 horas, as inscrições terminam amanhã. E nessa corrida normalmente temos entre 100 a 200 participantes. Vamos ter também um encontro nacional de doentes, que vai ser no dia 4 de junho, e aí sim vamos ter um painel, como costumamos ter sempre, de médicos que vão responder a questões que os doentes possam fazer, que têm a ver com nutrição, bem-estar físico, todo o bem-estar à volta da doença, novas medicações, novos critérios até de diagnóstico da doença. Todos esses temas vão ser abordados até para tranquilizar. Será ótimo para estas pessoas que são portadoras da doença, naturalmente. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Helena Canhão e Filipa Branco. Muito obrigada pela oportunidade.